A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Leia comigo o que diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor, no versículo de número 14. Amém? Deus tem uma palavra de provisão para ministrar o seu coração. Deus vai prover na sua vida, não só aquilo que você tem buscado, tem pedido a Deus, mas Deus vai prover aquilo que Ele tem de melhor para você, aquilo que Ele sabe que é o melhor para você. Gênesis 22, versículo de número 14. Você que está aqui na Paz e Vida sede no Rio Grande do Sul, você que me assiste pelo youtube.com/Fernando Helves, Gênesis 22, versículo 14. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Quem está em busca de uma provisão de Deus, diga glória a Deus. Quem crê que Deus é poderoso para prover no seu trabalho, na sua vida financeira, profissional, no seu casamento, na sua casa, quem crer que Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe, quem crê que Ele é poderoso para abrir uma porta aonde nem mesmo tem porta, quem crê diga glória a Deus. Então diga: o Senhor proverá em minha vida. Você já sabe o que você quer que Deus venha prover? Você já sabe o que você quer que Deus venha prover? Então creia que nesta tarde Deus está provendo na sua vida. E você que me assiste, independente do horário, a partir do momento que você passou a assistir essa pregação, Deus começou a prover na sua vida também. Se você crê, diga glória a Deus. Eu leio e quem crê, lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. E chamou, com mais fé, povo de Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Você crê nessa palavra? Só você que crê na provisão de Deus, desocupe as suas mãos e comece a aplaudir bem forte, bem alto o Senhor e a sua palavra. Abra a sua boca e diga glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sobre cada vida que te aplaude, que te glorifica, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. A tua palavra vai ser pregada e não estamos aqui para ouvir homem, todos querem ouvir a tua voz. Então, Pai querido, que eu diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim. Remove, Senhor, todos os impedimentos, não deixa nada atrapalhar a pregação da tua palavra, e que esta palavra vá com unção, com poder, com autoridade, com revelação e com provisão, e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Por favor, se sente. Quando Abraão se encontrou no momento mais difícil de sua vida,
ele fez essa afirmação: o Senhor proverá. E ali, ele demonstrou toda a sua confiança, como também toda a sua fé e toda a sua convicção que no qual o Senhor estava no controle da situação, no controle da vida dele. Quando a gente estuda a vida de Abraão, a gente percebe de o porquê que Deus o escolheu, de o porquê que Deus o chamou em meio a tantos. Se você ler aqui, no capítulo 11, que é quando Abraão aparece nos registros bíblicos, na Torá, no Pentateuco, você percebe o porquê que Deus o chamou. Gênesis 11, versículo de número 27. Quem achou, diga eu. Está escrito assim: e estas são as gerações de Tera. Algumas pessoas leem Terá, mas como não tem acento, eu prefiro ler Tera. Tera gerou Abrão, que foi o nome de batismo de Abraão. Posteriormente, Deus o chamou de Abraão. Abraão, além de Abraão, Tera gerou a Naor e também a Arã. E o Arã gerou o Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló seu filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Arã. Aqui a gente começa a perceber algumas coisas na vida do Abrão. Primeiro, ele foi muito generoso com o irmão Arã ao acolher o filho. Porque quando o Arã morre, o Ló, ele passa a viver com o Abraão. Então ele traz para si essa responsabilidade. Aqui a gente percebe, entre outras coisas, o apreço, o cuidado pela família. Ele casa com uma mulher, que a palavra deixa bem claro que era uma mulher estéril, que não poderia gerar. E mesmo assim, ele se mantém, veja bem, fiel a esta mulher. Ele não casa com uma outra esposa, mesmo ele podendo fazer tal coisa, pelo costume da época. Os homens já tinham mais de uma esposa. E quando a esposa de um homem não gerava filhos, para que ele pudesse manter a descendência, ele sempre casava com uma outra mulher. Basta lembrarmos do exemplo de Eucana, marido de Ana, que também era estéril, não gerava filhos, e ele casou com uma mulher chamada Penina, que todos os anos lhe dava filhos. Abraão não. Abraão se manteve fiel a Sara. E o que vai chamar mais atenção
é a fidelidade de Abraão para com Deus. Porque ele vivia em um lugar onde o paganismo subia a níveis altíssimos, uma terra que inúmeros deuses eram adorados. O próprio pai vivia da idolatria de falsas imagens por ele confeccionadas, e ainda assim Deus olhou desde os céus e encontrou algo especial, algo diferente na vida daquele homem. Um coração disposto a ser fiel, independente das circunstâncias, um coração compreensível, voltado a ajudar, a se compadecer por aqueles que estavam à sua volta, um coração disposto a servir ao único e verdadeiro Deus. Tudo isso chamou a atenção de Deus em Abraão, até que acontece o dia mais especial da vida dele, o dia do seu chamado. Olha o que diz aqui, Gênesis 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém, igreja? Porque quando Deus nos chama, Ele já nos abençoa e já libera em nossas vidas esta palavra: tu serás uma bênção. Se tu uma bênção, diz o Senhor. Quem crê nisso, diga: eu sou abençoado. E além de ser abençoado, olha o que Deus faz conosco, versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus assim o fez? Quando Deus olhou do céu e viu que a terra havia se desviado de tal maneira dele, e percebeu que a terra havia permitido com que o pecado viesse a dominá-los a tal ponto que eles se distanciaram de Deus, Deus mandou o dilúvio e lavou, purificou toda a terra. E de todos, apenas Noé e mais 7 pessoas sobreviveram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus 3 filhos. E ali Deus fez uma promessa. Deus disse que jamais tornaria a fazer o que havia feito, porque o coração do homem era mau desde a sua meninice. Deus sabia: eu purifiquei a terra, eu lavei toda a imundícia, toda a sujeira, todo o pecado. Eu vi em Noé um homem justo. A partir de Noé, estou decidido a repovoar a terra, mas eu sei, o homem vai voltar a pecar, e a terra estará suja, e o pecado estará na vida das pessoas de novo. E de Noé até o Abraão, Deus não mais interviu, até que o Senhor
na sua infinita sabedoria, Ele faz um outro planejamento. E no planejamento de Deus, Ele quer chamar homens agora, que ainda que sejam pecadores, porque todos nós somos pecadores, amém? Possam viver, ainda que pequem, pela fé. Eu sei que o homem vai continuar pecando, não tem jeito, porque o seu coração é mau desde sempre. Mas agora eu vou em busca de alguém que possa viver pela fé. É quando ele observa Abraão, todas as qualidades que aqui já frisamos, e a principal de todas, um homem que estava disposto a viver pela fé. Por quê, povo de Deus? Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Então hoje, quando Deus nos chama, Deus já sabe, você vai pecar, eu vou pecar. Deus já sabia quando te chamou. Deus já sabia que você ia cometer pecados, que você iria falhar, que você iria errar, que por mais que você tentasse, ainda assim você iria voltar a cometer erros. Mas sabe por que Ele te chamou? E talvez você nem sabia disso, mas agora está sabendo. Porque quando Ele olhou desde os céus, Ele viu em você alguém disposto a viver pela fé. Amém? Você só está aqui porque quando Deus olhou para o teu coração, Ele viu um coração disposto a viver pela fé, porque o justo vive de fé em fé, de fé em fé, e é essa fé que te mantém de pé, é essa fé que te trouxe hoje aqui, é essa fé que vai te fazer viver grandes resultados, e é essa fé que vai te salvar, pois está escrito que o justo vive pela fé, a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh glória, oh glória, amém. No entanto, Deus tinha que fazer o que, pessoal? Deus tinha que provar a fé daquele homem. Deus tinha que provar a fé daquele homem. Muitas coisas vão acontecer na vida do Abraão, até o dia da maior prova que ele teria que passar. Muitas coisas vão acontecer. Deus vai lhe prometer um filho, ele toma posse da promessa, ele acredita. Quando Deus fizer uma promessa na sua vida, acredite, viu? Pode passar o tempo que passar, uma hora ele vai cumprir. Amém, igreja? Eu não tenho dúvidas. O que Deus prometeu para a minha vida, pode passar o tempo que passar, uma hora Ele faz, porque Ele é fiel. Quem crê que Ele é fiel? O Abraão e a Sara tentaram apressar o processo da promessa, não entenderam bem a promessa. A Sara tem uma grande responsabilidade nisso, o Abraão também, porque aceitou. Quando ela resolve dar a escrava, para que Abraão pudesse ter relações com a escrava, uma escrava chamada Agar, e foi uma decisão tão mal tomada que até hoje essa decisão gera um problema muito grande, porque você sabe que Ismael, filho da escrava, é o pai de todos aqueles que professam a fé islâmica. Eles têm o Abraão como pai da fé islâmica, mas de Abraão, Ismael, o islamismo, de Abraão, Isaque, o judaísmo e o cristianismo. Um problema até hoje eles vivem em guerra por conta disso. Mas esse não é o foco.
Deus não desampara aquela escrava porque ela não teve culpa, e por isso Deus faz uma promessa de que daquele filho uma grande nação viria, e assim aconteceu. Abraão pensando: poxa, eu estou ficando velho, o tempo está passando, e Deus ainda não me deu filhos. Deus fala com ele e pergunta se ele tinha a capacidade, repare bem, de contar as estrelas do céu. Assim vai ser a quantidade de filhos que você vai ter. Amém, gente? Deus manda ele contar, pergunta a ele se ele tem a capacidade de contar a quantidade de grãos de areia que tem nessa terra. E ele diz: assim será a quantidade dos teus filhos, assim será a tua descendência. Eu não tenho sangue judeu. Você dificilmente tem também, ou alguém aqui tem sangue judeu. Mas aqueles que pela fé servem ao Senhor são filhos de Abraão. Eu sou um desses grãos de areia. Você é uma dessas estrelas. A promessa se cumpriu na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. 25 anos depois, Deus cumpre a promessa, e a Sara está com um filho debaixo do braço, conforme Deus havia dito. Amém? No entanto, aquele homem que já vivia pela fé, por ter apenas ouvido uma voz e obedecido, ele tem que ser provado. Não para Deus, mas para que nós, eu e você, possamos entender o que é ter fé de verdade. Porque quem aqui concorda comigo que Deus já sabia que o Abraão iria passar pela prova? Quem concorda? Mas Deus não queria uma prova para si. Deus queria algo que depois fosse escrito e que milhares de anos depois fosse lido e falado, como eu estou falando para você hoje aqui, para que mais pessoas, ao aderirem à fé em Deus, pudessem aprender o que é viver pela fé de verdade. Então Deus fez assim. Volte lá, Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou, ou seja, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: como, igreja? Como, igreja? Quando Deus chama, não é que foi. Como é que a gente responde? Eis-me aqui. Sempre eis-me aqui, Senhor. Foi isso que o sumo sacerdote Eli falou para Samuel. Quando você ouvir a voz outra vez, você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus estiver falando com você, você diga: eis-me aqui, Senhor. E Deus vai falar muito ao teu coração. Quem crê nisso, diga amém. Versículo 2: toma agora o teu filho. Toma agora quem, igreja? O teu único filho. Mas como assim o teu único? E o Ismael? Deus está se referindo ao filho da promessa. Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o seu jumento
E tomou consigo 2 de seus moços, empregados dele, como também Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. 3 dias de caminhada até chegar ao lugar que Deus havia dito. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, repare com muita atenção no final do versículo 5, que vai dizer Abraão: tornaremos a vós. Ele não diz tornarei a vós. Ele diz como? Tornaremos. Mas como assim? Ele sabia que ele iria sacrificar o filho, porque o holocausto consistia em matar o animal, degolar, tirar todas as vísceras, aspergir o sangue sobre o altar e depois colocar fogo até que o animal fosse holocausto, que significa todo queimado, até que os ossos virassem cinzas. E aquela fumaça produzida quando o cordeiro, o carneiro, por exemplo, estava sendo queimado, subia aos céus e Deus se inclinava para sentir o seu aroma, cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. Se assim era feito com um cordeiro, e se Deus havia pedido esse sacrifício, assim seria também com um menino, ou com um rapaz, porque não se sabe ao certo a idade que Isaque tinha. No entanto, os teólogos concordam que ele não era adulto ainda, um homem formado, mas poderia ser um menino ou um jovem rapaz. Mas ainda assim, ele diz: nós iremos e tornaremos a vós. A fé de Abraão fazia ele ter essa certeza que alguma coisa iria acontecer. Amém, gente? Algo inesperado, algo que ele não estava ainda pensando iria acontecer, mas ele iria voltar com o filho. Ou seja, é a fé. Eu não estou vendo, amém, gente? Mas eu sei que vai acontecer. Isso é ter fé. E sabe por que Deus te chamou? Porque Deus sabe que você é capaz de ser assim. Talvez você ainda não sabe dessa tua capacidade. Se Deus chamou você, é porque Ele sabe que você é capaz de viver dessa maneira. Às vezes somos nós que não conhecemos a capacidade que temos. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, eis-me aqui. Deus não mostrou a terra, mas Abraão, não importa. O que importa é que Deus está no controle, eu vou. Amém? Sacrifica teu filho. Tudo bem, Senhor, eis-me aqui, eu vou sacrificar. Fiquem aqui vocês, porque eu vou mais um menino. Nós iremos adorar o Senhor e daqui a pouco nós estamos de volta. Eu estou fazendo tudo conforme Deus está mandando, porque eu sei, Deus está no controle e alguma coisa vai acontecer. Eu não sei a luta que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, o problema que você tem vivido, mas se você vive pela fé, você tem que acreditar
acreditar, alguma coisa vai acontecer, algo Deus vai fazer, não sei de onde, não sei como, não sei quem Deus vai usar, como vai ser, quando vai ser, mas uma coisa eu sei, vai acontecer, assim seja feito. Oh glória, alguma coisa vai acontecer. Amém, igreja. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E tomou o fogo, o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Isaque sabia como funcionava aquilo. Ele já tinha presenciado várias vezes o pai fazendo aquilo. Está faltando o principal, está faltando a oferta, está faltando o cordeiro. Pai tem tudo. Pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o que, igreja? O que foi que Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Está aqui, versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E sabe por que o Abraão disse isso? Porque aquilo que Deus nos pede, Ele é quem nos dá. Tudo que Deus pedir você para fazer, faça, porque Ele vai te dar. Ele vai prover, Ele vai mostrar, Ele vai levantar, Ele vai usar alguém. Tudo que Deus te pedir, tudo. Apenas faça, porque Ele vai prover. E assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Chegou o exato momento da prova. E enquanto isso, Deus estava vendo tudo. Amém? Deus estava lá no trono, olhando para uma das montanhas ali no Moriá, e Deus estava olhando toda aquela cena acontecendo. O menino preso em cima das pedras, porque o altar era de pedra, amarrado pelos braços e pelas mãos, a lenha toda arrumadinha, toda preparada para depois que o menino estivesse morto, Abraão colocar fogo. E Deus está vendo tudo. E sabe o que está acontecendo ali? Deus está vendo um outro cordeiro sobre outra lenha, um outro cordeiro sobre madeira. Deus estava vendo o próprio Jesus Cristo, amarrado pelos pés e pelas mãos. A diferença é que o Isaque não perdeu nenhuma gota de sangue, e Jesus não. Jesus derramou todo o seu sangue. Vamos aplaudir Jesus. Oh glória! Vamos aplaudir, igreja. Ele derramou todo o seu sangue.
Oh, glória, glória, glória a Deus. Aplauda mais, aplauda mais. Ele derramou todo o seu sangue. Aleluias, aleluias. Deus estava pensando: um dia eu vou estar no lugar do Abraão. E diferente do Abraão, eu vou ter que sacrificar meu filho. Amém? Abraão, você já me provou que tem fé. Não a mim, porque eu já sabia. Você já mostrou a todos, milhares e milhares e milhares de anos depois, que você tem fé. Aí Deus disse assim, o versículo 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse como, igreja? Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Oh, glória! O teu filho, o teu único, faz te lembrar alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quem aqui crê nele, diga glória a Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória! Aleluias! Versículo 13: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. A palavra de Abraão se cumpriu. Pai, cadê o cordeiro? Tem tudo pronto, pai, cadê o cordeiro? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Recebe essa palavra. Deus vai prover. Essa porta Deus vai abrir. Deus vai trazer à existência o que não existe ainda na sua vida. O que está aqui, um dia você vai poder tocar, um dia você vai poder apalpar. Deus vai materializar diante de você. Amém? O que você está esperando viver e sonha viver, um dia você estará lá vivendo. E você estará lembrando de tudo que passou e dará glória a Deus pelas maravilhas que você fez. Você olha para uma pessoa e você pensa: como eu queria que Deus fizesse uma obra, como eu queria que Deus mudasse. Hoje você está imaginando, hoje você está pensando como seria essa transformação. Amanhã você vai ver, presenciar essa transformação. Quem está crendo nisso, diga amém. Diga: Deus proverá. Diga: Deus vai prover. Versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor, o que, igreja? Proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quem crer nisso, diga amém. Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover na sua vida. Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.